A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva, poderosa e só tem a orientar, só tem a nos dar diretriz, só tem a nos dar vitória quando permanecemos. Lemos a palavra e cremos nela, esperamos nela, estamos firmes na palavra. É assim que a vitória vem. A gente sabe que estamos trabalhando no livro de Esther. Ontem falamos quando Mordecai fez aquela lei com Esther, que o rei o permitiu. A lei ele representa o rei dos reis e o senhor dos senhores. E hoje nós vamos ver o resultado dessa lei, a qual estavam todos os judeus apavorados. Porque no dia da lei anterior, eles iam ser mortos, iam ser saqueados, iam roubar tudo deles. Porque Amã fez uma lei muito bem feita. Mas com Deus não existe perfeição para a maledicência. Com Deus existe obediência, fidelidade. E Ele transforma maldição em bênção. Aí você diz, mas foi naquela época de jeito nenhum. Deus não muda. É a palavra dele que diz isso. A vitória de antigamente é a de hoje. É só ficar na porta e ser fiel. O tema é, a nossa vitória é a espada do Espírito. É a palavra de Deus. Esther 9, do 1 ao 19. Chegou o dia 13 do 12º mês, o mês de Adar, o dia em que deveria ser cumprida a ordem do rei. Era o dia em que os inimigos dos judeus esperavam dominá-los, mas o que aconteceu foi o contrário. Os judeus derrotaram seus inimigos, porque Deus estava com eles. Porque a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha e na tua fraqueza. Quando a gente é fraca, é que é forte. Em todas as cidades do reino havia judeus. Eles se reuniram para atacar os que queriam matá-los. Ninguém podia resistir a seus ataques, pois todos estavam com medo deles. Por que estavam com medo deles? Porque eles eram super-homens? Não. Porque o poder de Deus estava na vida deles. Vocês lembram que eles choravam, estavam tudo desesperado, quando Mordecai resolveu pedir socorro a Esther? Mas Deus transforma a dor em alegria. O segredo é estar na posição. O segredo é não se desesperar nem perder a fé. Todos os oficiais das províncias, isto é, os chefes dos vários povos, os representantes do rei e os governadores das províncias ajudaram os judeus, pois tinham medo de Mordecai. Mordecai estava numa posição alta, ficou no lugar de Amã. E eles tiveram medo. Aquele povo que era contra os judeus começaram a ajudar o próprio judeu, os que eram do palácio, os que trabalhavam com o rei, porque Deus sabe trabalhar. Então aqueles que aparentemente criticam, zomba de você, não crê, é os primeiros a ter medo, é os primeiros a ver a grandeza de Deus na tua vida. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. A fama dele se haviam espalhado pelo reino inteiro. Todos sabiam que ele tinha muita autoridade no governo e o poder de Mordecai ia aumentando cada vez mais. Veja que a autoridade de Mordecai era tão grande que todos temiam. Por que essa autoridade? Porque não se curvou a Amã. Porque não se deixou ser curvado pelas coisas do mundo, porque Amã representa o mundo. Porque ele se curvava só diante de um, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É essa trindade que eu e você tem que se curvar. Isso não quer dizer que a gente vai desrespeitar as pessoas, não, não é isso. Chegar no trabalho na hora certa, cumprir com suas obrigações, respeitar as autoridades na igreja, né? Fazer as coisas aqui com ordem e decência. Agora, adorar só o Mestre. Portanto, os judeus fizeram com que seus inimigos, os que queriam, mataram todos com a sua espada e não deixaram ninguém escapar. Veja que os judeus mataram todos com as espadas. Naquela época tinha essas guerras terríveis. Mas a nossa espada hoje é o quê? A espada do Espírito, a palavra de Deus, as armaduras de Deus, né? O escudo da fé, a preparação do evangelho da paz. É a palavra que nos dá vitória. É a palavra que nos dá diretriz. É a palavra que nos enche de fé. Aleluia. Em Suzã, a capital, eles mataram 500 homens. Mataram também os 10 filhos de Amã. Eu sempre digo, quem faz suas covas nela cai, sua família paga o preço.
Está aqui o nome de todos eles que eu não vou falar, no capítulo do 7 ao 10, fala no nome dos 10. Todos foram mortos. Naquele mesmo dia, o rei foi informado de quantas pessoas haviam sido mortas em Susã. Então, disse a Esté: aqui em Susã os judeus mataram 500 homens e também os 10 filhos de Amã e as províncias, quanto eles terão matado. O que é que você quer agora? E só pode, se que eu li errado, né? Rápido. Aqui em Susã, os judeus mataram 500 homens e também os filhos de Amã. E nas províncias, quantos eles terão matado? O rei quis dizer, só aqui mataram 500. E nas províncias, nas outras cidades, né? Quantos já não mataram? O que é que você quer agora? Veja o que o rei perguntou a Esté. E se pedir, se quiser mais alguma coisa, eu lhe darei. Quer dizer, se o rei quer humano, perguntou Esté, e o rei dos reis? Ele diz a gente, o que é que vocês querem? Porque eu vou fazer coisas muito maiores do que vocês pensam. Todo poder foi me dado nos céus e na terra. Por que você está com medo? Descansa. Deus está te dizendo, tem calma. Do jeito que o rei disse que daria muito mais a Esté, Deus está dizendo, todo o mal já caiu por terra e eu vou te surpreender com grandes vitórias. Aleluia. Esté respondeu, se for do agrado do rei, dê autorização aos judeus de Susã para fazer amanhã o mesmo que tem ordenado para fazer hoje. E peço também que os corpos dos 10 filhos de Amã sejam pendurados em forcas. Veja, viu? Por quê? Porque Amã, né, se exaltava muito. Usava a família, falava com a família de tudo que estava fazendo. Agora seus filhos não só foram mortos, como foram colocados em praça pública. Porque Deus abate o inimigo. Deus deixa ele pior do que nada. Só é você e eu crer, estar na presença do Senhor com dignidade. O rei concordou e mandou ler a autorização pública em Susã e os corpos dos 10 filhos de Amã foram pendurados em forcas. Veja que o rei concordou e mandou ler a lei de forma clara para realmente dizer ao povo, esta lei tem que ser cumprida. E os judeus são vitoriosos. Porque Deus dá ordem e todo o mal cai por terra. Tem documento sendo assinado. Tem choro acabando. Tem portas sendo abertas. Tem enfermidade sendo curada. Aleluia! No dia 14 do mês de Adar, os judeus de Susã se reuniram e mataram mais 300 homens na cidade, mas não ficaram com os bens. Veja que cada lugar eles matavam, mas eles não quiseram os bens, porque eles tinham dignidade. Eles queriam a honra deles. Glória a Deus. No dia 13 do mês de Adar, os judeus da província se reuniram e se defenderam. Mataram 75 mil inimigos de si, e assim se livraram de todos os que odiavam, mas não ficaram com seus bens nos bens dos mortos. No dia 14, eles descansaram e comemoraram com banquetes de festa. Qual é o seu descanso? Qual a sua comemoração? Culto e ação de graça. Aquele voto que você precisa pagar. A sua comemoração vai ser diante do Mestre. Mas em Susã os judeus comemoraram no dia 15 do mês, pois no dia 13 de 14 eles mataram os seus inimigos, no dia 15 descansaram. E por isso que os judeus que vivem em vilas e povoados comemoraram no dia 14 de Adar, com banquetes e festas, e mandaram comidas uns aos outros. Veja que antes deles descansar, primeiro eles destruíram. Antes do descanso vem primeiro a vitória, vem primeiro a ação de Deus. Aí tem alegria, tem banquete de adoração, tem culto e ação de graça, tem testemunho e o nome de Deus é glorificado. Aqui em Deuteronômio 7, olha o que o Senhor diz, o 23 e o 24. O Senhor vai entregar os inimigos nas mãos de vocês e vai deixá-los tão apavorados que eles serão destruídos. Quem tentou te escarnecer, Deus vai agir de forma gloriosa. O adversário, ele só levanta para cair. O 24. Deus também entrega nas suas mãos os reis desses povos. Vocês os matarão e ninguém lembrará
nem do nome deles. Aleluia. Vocês derrotaram todos os seus inimigos e ninguém poderá resistir. Quando Deus dá a ordem, está dada. Quando Deus faz vitória de forma linda e gloriosa. Portanto, descansa, porque esse mal já caiu por terra e a minha vitória e a tua é a espada do Espírito. Fica com Deus, a paz do Senhor e até amanhã.